zona rural que nos escuta. Bom dia a todos os amigos e amigas da Rádio Santana FM, município de Ribeirão e cidades vizinhas, Gameleira, e toda a nossa zona rural que nos escuta neste dia de hoje, no programa Espaço Diferente. Esse espaço que é voltado a não só a trabalhar a conscientização dos direitos das pessoas com deficiência, mas também levar um pouco de informações da nossa lei, da nossa legislação estadual, municipal e federal, no que diz respeito a garantir para vocês, pessoas com deficiência e toda a sua família, a garantia do direito, mas também a garantia da cidadania. Eu acho que a partir dessas preocupações, mas também dessa fraternidade, no que diz respeito a cada vez mais buscar e cobrar das autoridades e de nós mesmos, nossas atitudes, aquilo que é melhor para mudar a nossa realidade social, econômica, cultural. A gente vai com certeza contribuir para você, que é pessoa com deficiência, mas também, acima de tudo, ter e hoje a gente tem uma vida, um dia a dia, um cotidiano, garantindo um melhor momento para a sua família e para os seus familiares. E hoje a gente tem a satisfação de estar falando também, não só para Ribeirão, mas também para os nossos amigos da Rádio Águia do Norte, do Pará, Marabá do Pará, que está sempre um amigo na Célia, companheiro deficiente visual, que também tem esse trabalho voltado para o segmento das pessoas com deficiência, como também o Domingo Sábio, que amanhã, dia de amanhã, sábado, meio-dia, está na Rádio Folha, em Recife, buscando também resgatar o programa Resgatando a Cidadania, trazendo temas importantes para todos nós que queremos, acima de tudo, entender melhor o que está acontecendo e nos posicionar enquanto pessoas, homens e mulheres, jovens, na nossa caminhada. Quero mandar um abraço especial para algumas pessoas que nos escutam. Por exemplo, Silva, irmã do nosso saudoso Rosalvo, que está obrigado pela sua audiência, a tanta gente que está aqui na rádio, na nossa zona rural de Ribeirão, por exemplo, no Engenho Rainha dos Anjos, as famílias, as pessoas escutam a Rádio Santana aqui nos bairros da periferia de Ribeirão, como todas as comunidades que estão sempre sintonizadas na Rádio Santana. A gente tem o momento, a possibilidade de juntos conversarmos sobre temas importantes, como por exemplo na mudança de governo que está acontecendo conosco, segmento de pessoas com deficiência, as possibilidades que estão sendo provavelmente implantadas. E este mês, o mês da mulher, mês de março, a gente está justamente buscando informações na questão da mulher com deficiência. É um momento em que a gente precisa ter, acima de tudo, a nossa consciência de que uma mulher com deficiência ela tem direitos voltados para garantir, acima de tudo, a sua cidadania, o seu direito no trabalho, na escola, na educação, e aí a gente poder de fato contribuir com essas pessoas, que as mulheres com deficiência ela têm uma vida importante na sociedade e tem, acima de tudo, direitos que podem fazer com que todas as mulheres, independente de ser deficiente ou não, elas sejam valorizadas e a gente poder garantir isso. Nós hoje temos a nossa amiga socióloga, psicóloga Alessandra Rufino, que vai conversar conosco nessa temática das mulheres sobre temas. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Luiz. Bom dia, ribeiroense. Prazer estar aqui novamente, com você no seu programa. Já estive uma vez, estou retornando pela segunda vez e eu agradeço pelo convite. Muito obrigado por ter aceito o convite e será sempre convidada que possível. Alessandra, a gente vai falar um pouco sobre os transtornos mentais mais comuns, como identificá-los e cuidar disso. Você, enquanto psicóloga, como você vê o que é, na verdade, um transtorno mental? Transtorno mental está ligado ao fator psicológico, Há uma diferença de síndrome e transtorno. Muitas pessoas se confundem. A síndrome pode ser uma doença ou um conjunto de várias doenças. O transtorno ele é psicológico, que está interligado à esquizofrenia,
a ansiedade, a bipolaridade. São vários transtornos que existem. Os mais comuns hoje que nós vemos é a ansiedade. A ansiedade, ela tem realmente, eu digo que a população, qualquer idade, né? Como detectar e como tratar a ansiedade, né? A ansiedade, eu digo que é a espera do amanhã. Ela gera ansiedade. A pessoa ansiosa, como detectar o ansioso? Como é que eu posso detectar? Eu tenho ansiedade. Perca de sono, que elas têm os níveis, né? O leve, o moderado e o grave, o severo que chamamos, né? O leve é aquela perca de sono. Você tem algo a resolver no amanhã, por exemplo. Hoje, amanhã eu tenho que resolver isso. Fica aquela confusão mental, né? O moderado já fica mais acentuado, a perca de sono. A pessoa pode comer demais, descontar na comida, ou pode também não comer, não perder o apetite também. Depende de cada pessoa. Isso. Né, como reagir. E tem o grave. O grave é ataque cardíaco. Tem pessoas que vai realmente para a emergência com crise de ansiedade, achando que é o coração, achando que está infartando. E não é. São sintomas, né? Característica da ansiedade. Chega lá, o médico faz o eletro, tudo, não vê. Porque chamamos de doença da alma. Raio-X não vê, né? Eletro não vê. Então, é pelo comportamento. Detectamos pelo comportamento. Pode tirar raio-X, pode tirar... Não é detectado, sim, a observação do comportamento. E como tratar? Procurar ajuda psicológica, psicólogo para fazer a terapia, né? E às vezes medicamentos. Também é necessário, às vezes, quando está no estado já grave, que a pessoa geralmente está realmente indo constantemente numa emergência com ataque cardíaco, com sudorese, que é suor, com aquela inquietação, realmente não dorme de jeito nenhum, não tem apetite ou come demais. Aí já é um caso a se preocupar, procurar ajuda psiquiátrica, que aí vai entrar a medicação e a terapia, que vai ajudar bastante. Você fala da questão de todo esse sintoma. O que causa, na verdade, uma ansiedade em qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Qual o motivo? O que é que pode levar uma pessoa? O ambiente influencia. O ambiente do cotidiano, uma carga de estresse. Familiar, você quer dizer? Familiar, o trabalho? Familiar, trabalho. É uma carga de estresse, uma carga de preocupações. São coisas, vou dizer, partidas mal resolvidas, que as pessoas não conseguem resolver, quer resolver, e às vezes está tão difícil de resolver, aí gera essa ansiedade por querer resolver aquele problema, resolver aquela situação, ainda por não conseguir, gera essa ansiedade. É a espera do amanhã, eu digo que é o sofrimento do amanhã. E o ansioso, ele tem uma mente negativa, Luiz. Geralmente ele fica pensando, eu vou resolver, pronto, eu tenho uma entrevista vou dar um exemplo, eu tenho uma entrevista de emprego para amanhã, ou depois de amanhã. Aí ele já fica pensando hoje, eu vou dormir, aí ele vai na mente, na hora de dormir, que a hora de dormir é aquela hora que a gente vem tudo na cabeça do dia, do ontem, não é? Fica aquele turbilhão, fica aquela confusão. Eu vou para aquela entrevista, mas ele é negativo, ele não tem a mente positiva. É interessante que ele fica dizendo, não vou dar certo. Ele sofre antecipadamente. Você fica projetando na mente já uma negatividade. E quando chega aquele momento, não é nada daquilo. Mas ele já causou aquele sofrimento antes. Isso. Em criança, como detectar uma criança ansiosa? Aquela criança que come demais, aquela criança irritada também, irritação, aquela criança inquieta. Aí é casos que também tem outro transtorno, né? O TDAH, que as pessoas se confundem, que é transtorno, déficit de atenção, de hiperatividade. Tem pessoas, eu como psicóloga mesmo, clínica, né? Atendi várias situações no meu consultório, quando eu tinha consultório. Mães trazendo filhos, dizendo que o filho achava, ela mesmo dando diagnóstico, que ele tinha hiperatividade, tinha TDAH. Aí eu, por quê, mãe? Porque ele não fica quieto. Há uma diferença, né? A criança, ela trela, a criança, ela brinca, a criança, ela mexe. É característica da criança, ela ter curiosidade, as fases, né?
do conhecimento, do querer aprender. Nem tudo é hiperatividade. Hiperatividade é déficit de atenção. Aí quando na escola realmente o rendimento é baixo, ele não consegue se concentrar nas atividades, ele não consegue dormir como uma criança normal, precisa dormir para relaxar. Aí já é caso realmente de procurar um profissional. Uma outra coisa, Alessandra, você falando da ansiedade, tem a depressão. Qual a diferença e o que é que, na verdade, chega a uma depressão? É um processo? Eu vou dizer que são primos. A depressão e a ansiedade andam juntos. Porque uma ansiedade, ela não tratada, né, ela vai gerar uma depressão. E uma depressão está ligada à ansiedade, porque o depressivo ele também projeta no amanhã as coisas que quer resolver. Se frustra porque quer resolver aquele algo e não consegue. E o ansioso também ele pode, num estado já grave, por ele ficar com essa confusão mental, ele entrar. Ele perder... Qual a característica da depressão? Perder o interesse de fazer o que fazia. Eu gostava de trabalhar, eu vou perder esse prazer. Eu gostava de me interagir com o social, com as pessoas. Eu vou ter isolamento. Eu vou perder o apetite, eu vou perder literalmente o sono, eu vou perder o convívio social, eu vou me isolar, né? Aí eu vou dizer que anda junto, a ansiedade e a depressão, porque um interligado ao outro. É importante você falar isso porque para os nossos ouvintes, porque nós temos hoje uma sociedade tão complexa, tão difícil, né? As questões sociais que o povo passa, as pessoas passam. E a depressão hoje, me parece, fala-se muito nela, não sei se é erradamente, causa até suicídios, né? Isso. Casos sérios, mais graves que as pessoas entram... porque as pessoas não conseguem aquela coisa, não conseguem sobressair, né, daquele nível, né? E se deprime, fica realmente deprimido. Há diferença também de uma tristeza, veja, é diferente. Eu estou triste... muitas vezes, hoje eu estou deprê, a gente escuta muito essa palavra, né? Aí hoje eu estou tão deprê. Gente, depressão é diferente de você estar triste. Né? Estar triste, todo mundo se entristece, somos seres humanos, há coisas na vida que a gente fica triste. É normal. Mas se essa tristeza persistir por muitos dias, muitos meses, aí já é caso de se preocupar. Porque já vai virando angústia, é uma coisa mais acentuada, aí já é a depressão. Tem que ver essa e tem os gatilhos. Como é que a pessoa pode identificar? Que gatilhos são esses? Provavelmente o ansioso, né? Aí eu tenho um gatilho, pode ser um trauma pós-traumático no passado, né? Aí eu tenho aquele gatilho, aí de repente eu lembro daquilo, aí tem aquele gatilho, aí geralmente eu fico com falta de ar, o coração começa a acelerar, eu começo a suar, eu começo realmente a passar mal. Eu tenho que perceber em mim, e isso como é que se percebe? Procurando ajuda psicológica. Porque você vai trabalhar isso na terapia com o psicólogo, né? Você vai trabalhar, vai falar para ele, eu sinto isso. Então ele vai detectando os gatilhos que pode levar e ele pode controlar. Se tiver acentuado, o psicólogo, nós não medicamos, mas nós entendemos os sintomas, os efeitos dos remédios no organismo, temos que ter esse conhecimento, nós encaminhamos. Fazemos os encaminhamentos, também não damos diagnóstico, nós dizemos sintomas de depressão, sintomas, características de ansiedade, é isso aí. É interessante você estar falando de uma coisa que nos leva a pensar outra e você, enquanto profissional, pode nos ajudar. Isso. O psicólogo, ele não medica, não é isso? Não medica. Quem faz isso é o psiquiatra. Psiquiatra e neurologista. No caso, clínico. Exato. No caso de algumas situações que você atende, você encaminha para o psiquiatra. Para que ele medique. É isso? Eu gosto muito de encaminhar primeiramente o neuro. Isso. Não é desfazendo dos psiquiatras, não, gente. Os dois, né? O neuro, porque o neuro, ele vai... Se for um problema neurológico, eu tive um caso até aqui em Ribeirão, né? De uma criança que chegou para mim, eu atendendo até no programa de Josefa, naquele projeto, isso, né? E essa criança tinha muitos tiques nas mãos, que são características do autismo, outra coisa que eu vou falar. Vamos falar sobre isso. Né? E ela já tinha levado, o médico achou que fosse problema neurológico.
né? Aí eu atendi ele várias vezes e eu disse, não, vou lhe encaminhar novamente para outro profissional diferente, para dar o diagnóstico preciso. E realmente o menino é autista. Foi comprovado. Nós psicólogos, veja, claro, sei que tem muitos aqui em Ribeirão, e eles sabem, nós sabemos que nós não podemos dar diagnóstico, não é permitido. Nós sabemos, muitas vezes, o que é, mas, pelo conselho, nós não somos permitidos dar preciso. Por quê? Porque nós trabalhamos o comportamento, e o comportamento muda. Nós estamos, nós não somos. Está, é o médico que dá. E o psicólogo, nós estamos. É o momento. Que muitas vezes, entrevista, eu não passo naquele dia. Por exemplo, a entrevista de trabalho, que a pessoa não passa. Mas no outro dia, ele volta e ele passa. Porque naquele dia ele não estava bem. Então, nós estamos, nós não somos. Verdade. É o comportamento. Exato. Muda. Outra coisa, Alessandra, esquizofrenia também é um transtorno. Um transtorno, né? Do psicológico, né? Isso. Do psico, que chamamos. A esquizofrenia, eles têm também vários níveis. Esquizofrenia já é diferente da depressão, da ansiedade, que já é uma patologia. Por quê? Porque ela tem controle, né? Ela tem controle, mas ela já agrava demais no cotidiano da pessoa. Ela deixa a pessoa... Não é que ele não possa ter uma vida normal, o esquizofrênico, sim. Mas ele tem momentos lá, bom, e tem momentos que fica lá embaixo. E ele tem alucinações, né? Acordado, ele vê... Ele está em crise, ele pode ter alucinações visuais e auditivas, pode ouvir vozes, e chamamos aquelas vozes de comando, que são aquelas vozes perturbadoras, realmente, e só manda fazer coisa ruim, geralmente não manda fazer nada bom. Mania de perseguição. Alguém está me perseguindo, sai na rua, alguém está me olhando, alguém isso, ele começa a ter isolamento, ele começa a realmente, chamamos até de surtar, o surto psicótico, que ele surta. Ele faz coisas que depois ele não lembra, né? E tem a esquizofrenia herbefrênica, que é um pouco falada, Luiz, que se dá muito na adolescência, dos 15 aos 25 anos de idade. Como é que se pode detectar que um adolescente ele tem essas características? Necessariamente, às vezes, ele nem pode ter essas alucinações, nem escutar essas vozes. Mas ele tem a afetividade pouca, ele não tem aquele convívio, aquela afetividade ao outro. Porque o adolescente, ele procura se enquadrar naquele meio do adolescente. Eu procuro, muitas vezes, aqueles grupos, me vestir igual. Isso é característica do adolescente. Para ser aceito na escola. Tem aquele grupinho, eu vou me portar com eles para ser aceito. Para um modelo. Para um modelo. E o adolescente, quando foge disso, já é algo, não é que ele possa ser, mas assim, tem que observar esses comportamentos. Ele não tem muita afetividade ao outro, aproximação, muito isolamento, e pode desencadear também ele ter a mania de perseguição e também ter alucinações na adolescência. Chama-se esquizofrenia herbefrênica. Herbefrênica. É verdade. Nós vamos para o nosso intervalo, estamos conversando hoje com a Alessandra Rufino, psicóloga, que tem esse trabalho já há algum tempo, não só aqui na nossa cidade, em alguns lugares, e está trazendo a sua experiência com relação a alguns transtornos mentais comuns à nossa sociedade no dia a dia. Vamos para o nosso intervalo, vamos ver essa música que é muito importante, escuta a mensagem que ela traz. Me lembro de outra frase que marcou muito minha vida, que é assim: é na ausência dos bons que os maus prosperam. Isso marcou muito a minha vida. Aí eu fiz uma música na época pensando nisso, que é assim. Vocês podem me ajudar. O refrão faz assim: e a terra era a terra, vocês dizem, e o céu era o céu, e a terra era a terra. Que bonito. E a terra era a terra. Então é assim. Se o boi soubesse da força que tem, não puxava a carroça,
e a abelha da dor da picada não roubavam seu mel, e a terra era terra, e a terra era terra. Se o boi soubesse da força que tem, não puxava a carroça, e a abelha da dor da picada não roubavam seu mel, e a terra era terra, e a terra era terra. Como era bom se toda a semente crescesse e a razão pudesse sempre dominar, e essa paz fosse que nem uma criança, andasse solta feito a noite de luar. Se na inveja colocasse um cabresto, na ambição colocasse um portador, na violência uma espora molada, deixasse a rédea solta na mão do amor. Não puxavam carroça, nem roubavam seu mel, e a terra era terra. Não puxava a carroça, não, nem roubavam seu mel, e a terra era terra, e a terra era terra, céu era céu, e a terra era terra. Você está ouvindo Espaço Diferente. Apresentação Luiz Paixão. Estamos de volta. Hoje estamos com a Alessandra Rufino, psicóloga, conversando conosco sobre os transtornos mentais e o quanto é necessário a gente ter mais conhecimento. Alessandra, a gente estava falando aqui rapidamente, você quer fazer um esclarecimento com relação ao transtorno bipolar. A diferença. Tem pessoas que confundem bipolaridade com esquizofrenia. Na esquizofrenia, ele é um transtorno psíquico, como eu já falei, só que ele com alucinações visuais, auditivas. E o bipolar, a diferença é que ele não vê, ele não escuta vozes, ele não tem essas alucinações. Ele tem um comportamento de euforia, tanto tá lá em cima como tá lá embaixo, depressivo. Aí essa diferença. É quase primos. A diferença é que ele não tem o bipolar é humor, tá ligado ao humor. A afetividade também ao outro. Exato. Alessandra, uma outra coisa que a gente vê muito é autismo. Isso. O autismo está cada vez mais crescendo, muitos diagnósticos a gente vê aqui não só nas escolas, na sociedade como um todo. Na sua experiência, no seu trabalho, como você tem visto o que é primeiro o autismo e como ele vai se identificar numa criança, num jovem, num adulto, enfim? Autismo realmente já existe de outrora, né? Isso. Só que não tem diagnóstico como precisam, estudiosos, né? Estudos para comprovar o que é autismo, de fato. Tem pessoas adultas hoje que é autista e nem sabia que era autista, né? Por tanto surgir, nascer tanta criança autista. Autismo é um distúrbio do comportamento, do desenvolvimento, na verdade, cognitivo, né? Há um atraso, um cognitivo, no aprendizado, na fala, né? Desse contato social com o outro. Há esse atraso. Como detectar? Geralmente, e outra pergunta, né? Eu vou perguntar e eu mesmo vou responder. Sim, fique à vontade. Como é que se pode perceber, né, que idade? Isso. Né? Por que nascer uma criança autista é hereditário? Como é esse questionamento? Qualquer pessoa pode ter, qualquer família, pais, necessariamente não é hereditário, é genético,
tá certo? Qualquer pessoa pode ter um filho autista independente. Não é hereditário, é genético, é estudos, ainda análises, né? Que não tem comprovações concretas, mas que é genético, não é hereditários. Aos 3 anos de idade, eu creio que a criança, veja, a mãe, né, os pais que têm seu bebê, geralmente tem aquelas fases da criança do engatinhar, a criança balbuciar a primeira palavra, mamãe, papá, né? E a criança, vamos dizer, 1 aninho e meio de idade, a criança não fala nada, a criança não tem esses estímulos, né? De visuais, de aquela concentração de que criança ela quer pegar, ela quer, né? Ela quer algo que chama atenção, ela não tem esses estímulos. A mãe já começa a observar e aí 2 anos, a criança já tardio já, não, porque às vezes não convive com outras crianças, às vezes pode ser o tardio de conviver só com adulto, a criança realmente não se desenvolver, não é que com outra criança, com mais pessoas, realmente ela se desenvolve melhor. Aí a criança está naquela fase da escola, né, aos 3 ou 4 anos de idade, geralmente, né, uma escolinha particular, posso dizer, porque o município, né, é os 5 anos, né, né, que ele tem a entrar, mas às vezes a mãe antecipa uma escolinha para a criança se desenvolver. E a criança tem esse atraso. Aí já é um caso de observar na fala, né? Ela é muito dependente. Ela não larga as fraldas, ela não sabe fazer suas necessidades, ir ao banheiro. Já a mãe desfraldar. São esses pequenos detalhes que a mãe tem que observar. Não é? É verdade. Uma outra coisa é o autismo, obviamente, que a gente teria, é muito importante, o neuropediatra, né? Também entra nessa... Entra, é uma equipe multidisciplinar, na verdade. Quando eu falo em equipe multidisciplinar, neuro, psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo para a questão da fala, fonoaudiólogo. Isso. Né? A nutricionista também, por causa da mastigação, né? Que às vezes, dependendo do leve, o moderado e o severo, que é o grave, que chamamos. O leve é mais, é minucioso da gente detectar, porque ele convive, ele tem um convívio social, mas vai ter algumas coisas que você vai perceber dele, que ele vai fugir um pouco do que a gente chama normal, né? Do que a sociedade impõe. Mas uma coisa que ele é independente, ele vai ao banheiro, ele consegue fazer suas atividades do dia a dia. Sim. O moderado, ele já consegue, mas precisa de ajuda, já vai precisar de uma ajuda, né? De alguém estar ali lhe conduzindo, né? E o severo, geralmente, é onde a criança realmente, onde a criança ou o adulto, ele não fala. Ele fala palavras soltas, raras, né? Por isso que é importante o fono, né? Para ele, né, trabalhar isso. A fala, realmente, comportamento agressivo, né? Convívio social nenhum, né? Não é permitido. Geralmente o autista, ele não gosta muito de abraço. Isolado. Isolado, é realmente a afetividade, né? Ele não tem esse de abraçar, de ter aquela atenção, focar. Sim. Geralmente o autista, ele gosta muito de empilhar, quando é criança, de empilhar as coisinhas, assim, colocar em fileiras, coisas repetitivas. Quando tira ele desse padrão de que ele já está habituado todos os dias, naquela rotina, aí gera um estresse, ele fica estressado, ele fica inquieto, ele fica, às vezes, até agressivo. Porque ele não tem dificuldade em adaptações novas, o autista. Exato. E eu falei o caso da criança. Ela tem movimentos estereotipados, que eles se balançam as mãos ou se balançam para frente e para trás. Tem esses movimentos, né? Isso. Tem chamamos de esses tiques. Aqui, você está trabalhando atualmente no programa, não é isso? Eu estou trabalhando no programa Mãe Coruja. Isso. Eu trabalho com gestante, né? É diferente, mas... Não estou exercendo como psicóloga, estou como técnica de monitoramento. Gostaria de uma oportunidade à tarde na minha área. Como você fez aí no passado recente, o ano passado, Tá bom. Porque eu gosto de fazer o que faço. E outra coisa, Alessandra, a somatização
O que seria a somatização? É um outro a soma. Transtorno? Isso. Não, somatização, tudo, qualquer pessoa pode somar. Qualquer pessoa pode somar. O corpo soma. Tem até um livro dentro da psicologia que diz o corpo fala, né? Então, o que a gente soma, a mente soma, que a gente traz para a mente da gente, o corpo vai reagir, a gente vai sentir. Muitas vezes, tem pessoas hipocondríacas, que ela procura doença, sentiu uma dor, eu acho que eu tenho, eu acho que eu estou com dermatite, às vezes uma manchinha, aí vai procurar na internet, fica procurando doenças. E você realmente sente aqueles sintomas, você é uma hipocondríaca. Sente aqueles sintomas. E a gente soma muitas vezes e o corpo reage, sente mesmo. Porque a mente é a alma da gente, tá? Aqui. Sim. Aqui é as emoções, aqui é o controle, aqui é a alma, é o nosso pensamento. E a gente soma. E quando a gente soma, o corpo reage. De forma desordenada, muitas vezes. Exato. A gente está vivendo esse momento, hoje praticamente iniciamos o mês de março, né? Isso. Hoje é dia 3. A gente tem a questão da mulher hoje, nesse contexto, que passa por todas essas situações que a senhora acabou de falar. Desse diverso, com a família, com os filhos, com ela mesma, dependendo da situação que cada um enfrente no dia a dia. E a gente sabe, Alessandra e ouvintes, que nós temos não só um mês da mulher, mas um ano. Todos os dias é dia de fazer essa reflexão, esse empoderamento. Você, enquanto mulher que trabalha, que convive com essas realidades, como você vê hoje e quais as perspectivas de melhorar tudo isso? Claro, o feminicídio cada vez mais presente, né? Presente, é verdade. É o que eu falo enquanto mulher, né? E trabalho com mulheres, são gestantes no programa. É o empoderamento. O que é empoderamento feminino? É aquela mulher empoderada, aquela mulher autêntica, aquela mulher que não é que ela seja, que o marido, que ela seja superior, não, eu sou empoderada, eu tenho que impor, meu marido, não é isso. O empoderamento é a mulher autêntica, aquela mulher decidida, aquela mulher que sabe o que quer para a vida dela, aquela mulher que se vê como mulher. Primeiramente, se vê como mulher. É importante. Que as mulheres muitas vezes perdem. Por quê? Por ter um lar conturbado, não ter aquele companheiro que é... Mulher gosta de elogios. Mulher gosta de elogios. Mulher gosta de ser vista como mulher. Isso. Não é? Em todo momento da sua vida. Isso no trabalho, isso familiar, isso em todo o contexto social. Não é? E quando ela perde isso, ela mesmo se coloca para baixo, ela perde o seu lado feminino, deixa de se arrumar, deixa de querer buscar os seus objetivos. Talvez já entre um transtorno, né? Já vai gerar um transtorno de ansiedade e depressão. Não é? E também não permitir o feminicídio. Como é que a gente pode detectar, né? Assim, para não acontecer... Porque tem várias formas de agressão, né? Não é só agressão física. Com certeza. Tem agressão psicológica, né? Que é as mais comuns, onde o homem coloca ela para baixo, né? Você tá feia, você é gorda, você é isso. E a mulher começa a se ver realmente daquela forma, né? E começa a se deprimir, tem uma depressão. E às vezes o homem muitas vezes acha, quando há o feminicídio, acha que tem poder, que a mulher é propriedade. Mulher não é propriedade de homem. Mulher é companheira. Ela é uma ajudadora, ela é para somar ali no lar, para ser mãe, para ser esposa, para ser companheira. E quando o homem acha que tem domínio, e a mulher, sim, a mulher empoderada, ela vai abrir os olhos, ela vai se empoderar e não vai se permitir. Aí é quando o homem acha que tem poder sobre ela e ela acha que tem poder sobre ela mesma e não quer mais aquilo. Decide não querer mais aquilo para sua vida e quando há essas tragédias que a gente vê, né? Isso. É verdade. Mas se alguma mulher estiver passando, né, por esse momento, procure a Secretaria da Mulher, procure ajuda psicológica, denuncie. Denuncie. Não se permita, né? Não se permita deixar nenhum homem agredi-la,
ou verbalmente, que é outra agressão, psicologicamente, fisicamente, não se permita. Seja empoderada em todos os momentos da sua vida. Muito Cada bem. um tem seu valor. Exato. Alessandra, antes de encerrar o nosso papo, nossa conversa, eu obviamente quero agradecer em nome da associação, mas também falar da sua trajetória aqui, o pouco que a gente já se conhece, e você tem prestado serviços importantes como profissional da área de psicologia, não só nessas realidades que você acaba de falar, mas também como uma profissional que está sempre presente e solícita naquilo que a gente precisa. Em nome da associação, eu quero dizer que não só os transtornos que nós falamos hoje, mas todo esse mundo que está trazendo problemas psicológicos, das diversas possibilidades, a gente tem encontrado, e eu sei que você trabalha muito isso, pelo que a gente já conversou, da importância da sociedade, hoje as mulheres, neste mês, de estarem se empoderando, mas também buscar. E aí você vai me dizer a sua experiência naquilo que você, desde que começou aqui em Ribeirão já há algum tempo, trabalhar nessa realidade da zona rural, da cidade, como você vê nossa cidade, mas a região como um todo, é um pouco a característica, né, das pessoas estarem trabalhando isso. Empoderamento, você está falando do empoderamento? Sim. Sim, empoderamento. A realidade de Ribeirão hoje, como eu já cheguei aqui ter minha trajetória, já que já deu um bom tempo, eu sou de Recife, mas eu digo que sou ribeiroense porque sou leitora daqui, desde 2013, eu cheguei aqui para trabalhar no Conselho Tutelar, trabalhei um bom tempo, acho que 7 anos, com a equipe. Foi uma experiência boa para mim. Os secretários, fui muito bem acolhida, retornando novamente para o programa, né, do Estado, que é o Mãe Coruja. E a realidade realmente, esse empoderamento, realmente às vezes é as oportunidades. Às vezes a mulher é empoderada, mas às vezes as oportunidades, às vezes, limitadas. Mas de que forma mesmo nessa limitação ela pode ser empoderada? Porque tem a mulher agricultora, como você falou, da zona rural. Como é que ela pode ser empoderada? Pode. Ela viver do que planta, né? Ela viver do que planta, ela ajudar de uma certa forma a sua família no sustento, vendendo do que planta, colhendo do que planta. Aí tem várias formas, né? De os níveis sociais da mulher ser empoderada dentro de Ribeirão, mesmo com a realidade, né? Que é limitada porque é uma cidade grande. Novas empresas, que bom que chegou, né? Novas empresas, a metalúrgica, uma conquista, tem a usina, tem a prefeitura, tem os setores municipais. Então, eu digo a vocês, mulheres, mesmo nas limitações de vocês, busquem esse empoderamento, essa autonomia de buscar. Não vem pra gente, a gente tem que buscar. É isso. Muito obrigado, viu, pela suas palavras, sua experiência aqui conosco. Eu quero agradecer a você. Obrigada, viu? E sempre que for possível, estamos de portas abertas para você. Estarei aqui, com certeza. Obrigado aos ouvintes que estão aqui conosco. Um bom final de semana e que a gente, na próxima, estaremos aqui novamente com outro tema sobre mulher. Bom final de semana, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Acabamos de apresentar pela Rádio Santana FM o programa Espaço Diferente. Contamos com você na nossa próxima edição. Uma realização CPDR, Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência.